Olá, está começando mais um Igreja em Saída. Que alegria ter a sua companhia nesta quinta-feira. Você sabe, né? Esse é o nosso espaço para te deixar atualizado com as principais notícias da igreja nessa semana, especialmente na cobertura do falecimento, do velório, do funeral do Papa Emérito Bento XVI. E como já havíamos informado aqui no programa e ao longo de toda a nossa cobertura, a pedido do Papa Emérito, antes do seu falecimento, o funeral, que aconteceu na manhã de hoje, seguiu a estrutura do funeral de um pontífice reinante, mas com algumas alterações. Como o Vaticano havia dito, uma celebração solene, mas sóbria. E foi assim que dezenas de milhares de fiéis na Praça São Pedro e milhões de cristãos pelo mundo se despediram de Bento XVI. Um Papa que será lembrado por sua coragem e também pelo seu amor a Deus. A cidade de Roma amanheceu encoberta por uma forte neblina que impedia até mesmo de ver a cúpula da Basílica Vaticana. Mas ainda mesmo nela era possível ver milhares de fiéis que se reuniram na Praça de São Pedro para o funeral de Bento XVI. Alguns começaram a chegar à área do Vaticano às 4 da manhã. Ele era um homem de grande fé e quero seguir seu exemplo em sua bondade, reserva e grande fé, disse essa religiosa ao chegar na praça. A expectativa do Vaticano é que mais de 50 mil pessoas compareçam à cerimônia. Também compareceram chefes de estados e embaixadores representando seus países. Diante do altar, o caixão de madeira simples sobre o qual foi apoiado o Evangelho aberto. O funeral seguiu o protocolo de um Papa reinante, com algumas modificações. Durante a homilia, Papa Francisco recordou a caminhada de seu antecessor, que difundiu e testemunhou o Evangelho. Bento, fiel amigo do esposo, que tua alegria seja perfeita, escutando definitivamente e para sempre a sua voz, disse o Santo Padre. Fazendo referência à leitura da missa, tirada do Evangelho de São Lucas, Francisco convocou o povo. Queremos dizer juntos, Pai, nas tuas mãos entregamos o seu Espírito. Ao fim da celebração, Papa Francisco foi até o caixão para uma última despedida e oração diante do Papa Emérito. Depois, o corpo foi levado para a cripta da Basílica de São Pedro, onde será sepultado no mesmo local onde estava seu antecessor, São João Paulo II. Esse brasileiro disse em entrevista que foi uma linda celebração e que ela representa a vida de Bento XVI. A sensação dos fiéis do mundo todo parece ser a mesma, a certeza da ressurreição do Papa Emérito em Cristo. Assim, uma faixa levada pelos alemães nem precisa de tradução. Obrigado, Papa Bento XVI. O Papa Emérito, como vimos aí, ficará sepultado no mesmo local onde estava São João Paulo II, que teve seus restos mortais transferidos após a sua canonização. E de quem Papa Bento XVI era muito próximo, né, durante o pontificado de São João Paulo II. São imagens, como a gente pôde notar, que comovem e até Papa Francisco ficou mexido de alguma forma com essa situação. Então, que todos nós, enquanto igreja, possamos estar unidos em oração nesse momento de retorno do Papa Emérito Bento XVI ao Pai. E hoje, no nosso último episódio da série especial sobre os 8 anos de pontificado do Papa Bento XVI, nós vamos recordar como foi a renúncia do Papa Emérito, a primeira em 600 anos, e também o legado que a sua vida e a sua obra deixam para a nossa igreja. O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em 11 de fevereiro de 2013. Em seu pronunciamento, disse: "No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida e para a fé, para governar a barca de Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário vigor, tanto do corpo como do espírito. Vigor que, nos últimos meses, diminuiu de tal modo em mim que devo reconhecer a minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado." Foi surpresa também para todos nós, porque havia séculos que um Papa não renunciava, né? O último Papa que renunciou, Celestino V,
antes do Bento XVI, parece que já fazia 600 anos, se não me engano. Então, foi uma surpresa grande. Os que querem diminuir o significado da renúncia de Papa Bento costumam dizer que ele renunciou por causa de coisas na cúria e coisas assim. Bem, ele jamais renunciaria, teólogo e homem espiritual que é, jamais renunciaria sob pressão, porque ele sabe que uma renúncia sob pressão não vale. E ele estaria expondo a igreja à situação de ter papa e antipapa, ter dois papas, que não é possível. Então, ele, na consciência dele, ele tinha total tranquilidade de não estar fazendo isso sob pressão. E é muito interessante em que ele vai dizer o seguinte, olha, a igreja, né, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, e muitas vezes nesse correr aí os mares foram muito turbulentos, né? Mas aí tinha momentos em que nós tínhamos a impressão de que o próprio Jesus estava dormindo, né? Mas, mesmo estando dormindo, ele estava lá, né? Então isso é forte, é forte. Papa Bento XVI deixa esse legado teológico com suas obras, mas principalmente esse exemplo de alguém que respeitava os planos de Deus e que também doou a sua vida ao anúncio do Evangelho. E lembrando ao pessoal que acompanha a TV Aparecida que hoje à noite, às 8h30 da noite, a gente exibe o especial Bento XVI, o Papa da Coragem. Um programa recordando o seu pontificado, a visita dele à Aparecida e também, como a gente falou agora aqui, todo o legado deixado a ele para a nossa igreja.